eficiente quanto no filme, demora um pouquinho. Pronto, agora. Ainda bem, Andréia. Então, essa é uma atividade, o cinema da SPP, uma atividade que a gente está retomando, que já existia um tempo atrás, antes da pandemia, era presencial, e nós estamos retomando inicialmente online, mensalmente, e tem a coordenação Dalva e minha. Para esse primeiro momento, a gente convidou o Jamerson, que é professor do Departamento de Serviço Social da UFPB, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, e também participou dos seminários da SPP. Agradecemos, assim, a SPP agradece a sua presença, Jamerson, e é um prazer ter você aqui nesse primeiro momento, né, de reinício dessa nossa atividade de cinema. Então, pode ficar à vontade. Então, novamente aí agradecer ao convite da SPP, agradecer a confiança, saudar todas as pessoas que estão aqui presentes nessa sexta-feira à noite para conversar um pouco sobre cinema, que ao mesmo tempo que é uma tarefa, mas também é um prazer, uma satisfação, né? Dizer que o que me chamou, o que me fez chegar até esse filme, Eu Sou a Mãe, foram reflexões provocadas a partir dos seminários do Instituto. Nesses seminários, a gente tem módulos com a ênfase em alguns autores, e um desses módulos me chamou bastante a atenção, que foi um módulo ministrado pelo professor Fernando, abordando as reflexões do psicanalista Jean Laplanche, né? Principalmente a partir da obra Sexual. Então, como uma das tarefas do Instituto é apresentar um trabalho anual fruto das reflexões provocadas, não é, durante o ano, e como eu não sou psicanalista, não tenho nenhum caso clínico, etc., para retratar, e a gente é estimulado, então, a retirar as nossas reflexões a partir de algum elemento das artes, da literatura, do cinema, da música, da poesia. E então, a partir disso, eu tentei fazer uma síntese dos aprendizados do módulo sobre Jean Laplanche e tentar extrair desse filme Eu Sou a Mãe alguns elementos que pudessem estimular a reflexão, né? Como eu disse anteriormente, só para retomar, não se trata de uma análise técnica do filme, não é? Tecnicamente, o filme ele se insere no gênero ficção científica, existem muitos outros, inclusive, clássicos, como Blade Runner, 2001, Ad Astra, Interestelar, etc., que são filmes que também trazem um conteúdo riquíssimo para reflexão, mas dentro daquilo que eu observava a partir das reflexões do Jean Laplanche, eu pensei que seria possível conversar um pouco sobre Eu Sou a Mãe, né? Então, acredito que os colegas já devem ter assistido ao filme, né? Então, acho que a gente pode passar um pouco para o texto e as reflexões. Dizer um pouco da dificuldade que eu encontrei de fazer essa correlação, porque uma coisa é fazer uma análise técnica do filme, né, e destacar as suas impressões, aquilo que você pensa, etc. Outra coisa é tentar fazer uma análise teórica sobre um ponto do filme. Então, isso foi um exercício que me desafiou bastante, eu gostei muito de fazer, e até relendo o texto, encontrei novos elementos, novas possibilidades de ampliação, inclusive no próprio texto do Laplanche. Acabei retornando ao texto para fazer essa conversa com vocês hoje e encontrei nele mais elementos para avançar na discussão. Mas, de qualquer maneira, eu vou apresentar para vocês o trabalho, né, fazer aqui uma leitura,
Talvez eu comente um trecho ou outro aqui, e vou evitar fazer muitos comentários para também não poluir a discussão, né? E também porque eu acho que o objetivo é muito mais a conversa nossa do que exatamente a minha exposição apenas, né? Então, aqui eu fiz um pequeno resumo, que eu vou ler para ajudar também a entender a lógica da construção do trabalho, né? O trabalho a seguir analisa o filme Eu Sou a Mãe, lançado em 2019, dirigido por Grant Sputore, a partir da teoria da sedução generalizada. Esse aqui é o ponto, né? Desenvolvida por Jean Laplanche na obra Sexual. Dividimos a exposição em 4 partes. Fazer uma descrição sintética das personagens e ambientação do filme, o desenvolvimento do roteiro, uma síntese da teoria da sedução generalizada e as considerações finais. Cada uma das sessões contribui para a formação de uma visão ampliada sobre a obra, sob o enfoque laplanchiano. Então, aqui vou fazer uma breve caracterização do filme, para poder dar ensejo ao entendimento que eu tive sobre essa obra a partir da visão do Laplanche, tá? Então, aqui, descrição das personagens e do ambiente. Nessa sessão, apresentaremos sucintamente as personagens principais e o ambiente em que se desenrola a trama. Durante as descrições, já antecipamos elementos importantes para a compreensão da trama e da problemática que estarão mais claramente amarrados e expostos na sequência da exposição. A gente tem o seguinte ambiente. É um planeta Terra que faz parte da premissa do filme, que está colocado, inclusive, nos primeiros 10 minutos. Tá? É um planeta Terra devastado após eventos apocalípticos, espécie humana dizimada, praticamente extinta, salvo a produção realizada no bunker. Eu estou chamando aquelas instalações do filme de bunker, tá? Uma espécie de indústria de biotecnologia em que embriões humanos são cultivados e eventualmente ativados e criados por mãe. Esse aqui é que é o ponto. Ou pelo menos esse seria o projeto, né? O bunker é o cenário onde acontece a maior parte do roteiro, quase a totalidade do roteiro. É uma instalação de alta tecnologia, com autonomia de gestão de recursos e de execução do projeto de recriação da humanidade. Esse também... Parou um pouquinho, Jamerson, acho que parou um pouquinho, não sei. Para vocês parou? Não, parou. Para mim não parou não, André. Tá. Então, é o seguinte, esse aqui é o ponto também, não é? Que é o objetivo do projeto, seria a recriação da humanidade. Então, esse é o ambiente. A gente tem uma das protagonistas, que é Mãe, que é um androide, que é uma peça de execução de cuidados com crianças, do nascimento à adolescência. Sua forma, movimentos e programação simulam um corpo humano. Eu achei depois interessante, revendo o filme, que, no caso, o projeto, ele não se preocupou em dar uma aparência humana a esse androide. Ele tem a forma de um androide. Depois eu acho que isso pode ser um elemento para a gente refletir, não é? Mãe faz parte de um projeto amplo e sistêmico. Uma característica que a gente vai ver ao longo da abordagem sobre o filme é que os personagens não têm nomes próprios. Então, Mãe é isso, Mãe. Ela tem esse nome, né? A filha também vai ter o nome de filha, controlado por uma inteligência artificial projetada antes da extinção humana. Há androides idênticos à mãe no bunker, executando outras tarefas, porém, isso não é de conhecimento imediato, isso vai ser uma espécie de plot twist do filme, que só vai aparecer depois. Porém, eles são acessórios ao roteiro do filme, servindo apenas para sugerir que a mecânica do projeto conta com uma série de máquinas desenvolvendo diversas funções vitais. Filha, que também é uma protagonista, na verdade é a protagonista principal, não é? Que ela é humana, ela é resultado, não é, de biotecnologia, ela é a protagonista, apresentada em desenvolvimento da infância à adolescência.
Foi o terceiro embrião ativado por mãe. Isso também porque, como eu estou fazendo a análise, eu não segui exatamente a ordem de apresentação do roteiro. Então, a gente vai ter aqui alguns elementos que antecipam, né? A filha foi o terceiro embrião ativado por mãe, ou seja, houve outras tentativas. Sua ativação aconteceu no primeiro dia após a extinção. Por ter havido 2 anteriores, sugere-se a ideia de que o projeto estava sendo testado desde antes da própria extinção. A gente tem uma outra personagem, que aqui vai ser uma coadjuvante, que se chama Mulher, assim também, de forma genérica. Ela é uma humana, ela é adulta, ela é exilada, ou seja, ela não faz parte desse contexto do bunker, pelo menos não em princípio, depois vai ter uma reviravolta em relação a isso. E ela é sobrevivente dos eventos da extinção. Ela é habitante do exterior, as instalações do bunker. Algo que é desconhecido pela filha até aproximadamente seus 17 ou 18 anos de idade. No contexto do filme, não é possível ter certeza sobre a idade cronológica de filha, mas, pela aparência da personagem, gira em torno dessa faixa etária aí. A extinção é uma espécie de período apocalíptico que teria exterminado quase a totalidade da humanidade, e isso é algo pressuposto à trama, e essa mulher sobrevive a isso. A gente tem a presença de Irmão. Essa é uma presença interessante, porque ele é um personagem que não é desenvolvido, ela é apenas um embrião, só que a importância dessa personagem vai ser em razão do que ela exerce sobre a filha. E é interessante perceber essa dialética, né? É um embrião ativado por mãe após filha atingir o final da adolescência e se aproximar da idade adulta. Irmão aparece no filme, no último terço do filme, e é apenas um bebê. Porém, ele redefine as escolhas da protagonista e é o catalisador do sucesso do projeto da inteligência artificial, concluindo a realização de filha em um novo ser humano, transformando-se ela própria na nova matriz de produção para os próprios humanos. Aqui a gente tem uma parte interessante do enredo, né? Que quando eu avançar um pouco, a gente vai poder retomar, mas essa ideia aqui é uma ideia central. É a ideia de que a sucessão do projeto não se daria mais a partir da intervenção do Android e da inteligência artificial. A ideia do projeto seria construir uma nova humana para que ela pudesse ser uma espécie de mãe ancestral, de mãe primordial, do que viria depois do projeto, na sequência do projeto, né? A gente tem, então, a problemática e o roteiro. Para apresentar a nossa interpretação, partimos do pressuposto segundo o qual o problema investigado e objeto de estudo compõem uma unidade na obra de arte em tela. Me explico. São as relações de cuidado entre um androide, mãe, e uma criança do sexo feminino, filha. Esse núcleo primário é ampliado na segunda metade do filme, com a chegada de mais 2 personagens à trama, mulher e irmão, ambos sem nomes próprios. Acabou de me ocorrer agora, nesse momento, francamente, sinceramente, acabou de me ocorrer que é possível ainda fazer uma discussão sobre gênero aqui, uma vez que a identidade do embrião ele é atribuído pelo Android, não é? Pela inteligência artificial. Isso eu não havia pensado até agora, mas vamos lá. James, e pai não aparece, né? Oi? Pai não aparece. Pai não aparece. Pai não aparece. Exatamente. Aqui eu coloquei uma figura, né? Que o androide que simula os cuidados é o personagem mãe. Aqui é o personagem... acho que vocês não estão vendo o meu mouse, né? Mas, tá, então deixa eu descrever. No centro aqui, o androide é o personagem mãe. Aqui, esse bebê aqui sugere os primeiros cuidados com filha, né, que é esse embrião. À esquerda da tela central, né, da tela inicial aqui, a gente tem o personagem da mulher. À direita, o personagem de filha.
E esses são os personagens. Eu achei muito interessante como, com tão poucos personagens, foi possível construir uma trama tão complexa. Isso eu acho que é própria de grandes filmes, né? Não é necessário dezenas de personagens para a gente ter uma complexidade humana grande, né? Achei isso interessante. Vamos continuar. A questão a ser debatida é, no contexto do filme, a teoria da sedução generalizada pode ser observada no processo de humanização e desenvolvimento de filha? Essa é a minha pergunta central. Eu me lembro que entre as sugestões da SPP para a gente fazer o trabalho era fazer uma pergunta central e, inclusive, depois das reflexões, fazer novas perguntas, né? Aí, estimulando um pouco o processo de pesquisa, reflexão, né? E novos questionamentos. Dito de outra maneira, seria possível conceber um processo de humanização conduzido a partir da inteligência artificial? Essa pergunta é central em função da concepção de humanização presente no pensamento de Jean Laplanche. Esse aqui é o ponto, né? Ele tem uma concepção de processo de humanização a partir do que ele chama de teoria da sedução generalizada. A gente vai abordar um pouco mais à frente. Mas, então, seria isso possível no contexto do filme, ou, enfim, para a gente pensar o tempo contemporâneo? Ou a humanização estaria restrita à interação humana, em sentido biológico, social, antropológico e histórico, né? Uma coisa que a gente pode observar é que a inteligência artificial simula essa interação humana. Então, está aí uma dialética interessante de se pensar, né? O filme ele é ambientado em uma instalação automatizada de alta complexidade, controlada por uma inteligência artificial, uma IA. A instalação, similar a uma espécie de bunker gigantesco, é ativada no dia seguinte a um evento catastrófico que teria extinguido, em tese, a vida humana, né? Eu digo em tese porque no final do filme é revelado que há outros humanos fora das instalações, né? Inclusive, isso é um elemento disruptivo, inclusive, na trajetória de filha, da criança que é criada ali pela mãe. Seu objetivo é simular as condições ideais. Aí eu coloquei esses ideais entre aspas, porque é ideais a partir da concepção da própria IA, da própria inteligência artificial. E não há, no contexto do filme, uma explicitação sobre as motivações mais concretas dessa necessidade de se recriar condições ideais para recriar a humanidade. Na verdade, há, mas apenas uma espécie de lampejo, na medida em que o Android mãe parte do pressuposto, inclusive ele verbaliza isso, o Android verbaliza isso, de que a humanidade estaria fadada a se auto-aniquilar incessantemente, sempre que houvesse a sua própria autonomia. Daí a ideia de que a intervenção da inteligência artificial meio que produziria uma humanidade mais refinada, ou mais elaborada, ou superior, segundo o ponto de vista da inteligência artificial. Então, daí eu coloquei essas aspas aqui. Para a recriação da humanidade, suprindo todas as necessidades biopsicossociais. A gente pode observar claramente no desenvolver do filme que o Android, mãe, a inteligência artificial, tenta o tempo inteiro, na verdade, não só tenta, ele executa o tempo inteiro, tanto o atendimento das necessidades biológicas mais básicas, mas também psicológicas, sociais. É uma simulação muito elaborada. Essa recriação envolve a ativação progressiva de embriões preservados por meio de biotecnologia e engenharia genética. O objetivo seria, então, a criação de humanos superiores, entre aspas, aperfeiçoados, entre aspas, de novo, porque eu acho essas ideias perigosíssimas, em relação aos anteriores, que teriam produzido sua própria autodestruição.
Porém, só para fazer um adendo aqui, isso é o que o Android, essa é a história que o Android conta para a filha. Mas eu fiquei em dúvida sobre se essa destruição não teria sido autodestruição ou se teria sido a própria inteligência artificial que teria executado essa destruição. Os motivos e as circunstâncias específicas desse apocalipse não são revelados exatamente pelo roteiro. A nova humanidade, de novo, entre aspas, teria como ponto de partida a ação criadora de mãe, o Android programado para executar e simular todos os cuidados de manutenção da vida biológica e de desenvolvimento social de um ser humano. Mãe provê, então, que é um ponto interessante, provê alimentação, higiene, educação, cultura, saúde, brincadeiras, lazer, esportes e assim por diante. Quando a gente observa o desenvolver do filme, há até uma espécie de possibilidade de sedução do nosso olhar, em função do que está sendo construído ali. Parece que, de fato, um ser humano ideal está sendo produzido. Ela tem, inclusive, aulas de ética, né? É interessante essa parte. Entre as atividades regulares previstas para a filha estão lições de ética, ciências da saúde, ciências exatas, exercícios de condicionamento físico e aprimoramento intelectual. Com essa formação desde berço, a expectativa da inteligência artificial é de que filha reúna as condições para que se torne uma nova mãe. Tá aí, esse aqui é uma coisa importantíssima no roteiro. E para também a nossa perspectiva teórica, né? A ideia toda é a de que filha, sendo formada desde berço com todo esse requinte aqui, ela estaria em condições para se tornar uma nova mãe, né? Como eu disse para vocês no início, né? Uma espécie de mãe primordial, dispondo de conhecimentos e afetos indispensáveis para a condução das próximas gerações de humanos. Porém, a inteligência artificial nesse filme, ela é refinada ao ponto de entender que esse não seria um processo tão simples, singelo e livre de contradições. Isso é um ponto muito importante. Inclusive, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas só de novo para antecipar, para poder lá na frente reforçar. Eventos críticos são, talvez, a gente pensando agora, cuidadosamente inseridos pela inteligência artificial para criar conflitos com a criança, com o filho, né? Esses conflitos, inclusive, ajudam a filha a construir uma autonomia e se rebelar, entre aspas, em relação ao projeto. Porque senão ela poderia ser simplesmente um ser humano, vamos dizer assim, excessivamente passivo, né? E não seria capaz de levar adiante o projeto. Essa é uma coisa que eu vou tentar conversar mais à frente. Não seria exagero considerar, aliás, que esse parece ser o objetivo central do projeto. Desenvolver e estimular o espírito, aqui entendido como personalidade, não é? Como subjetividade, a mente e o corpo dos novos humanos, para que pudessem criar laços de solidariedade e colaboração, mesmo diante de conflitos e contradições, assim evitando uma possível nova autoaniquilação. Mãe constitui-se como presença constante e aparentemente todo-poderosa. Isso aqui também é bem importante, né? Essa mãe, que no início do filme parece ser tão carinhosa, acalentadora, receptora, preocupada, aos poucos ela vai se mostrando um ser tirânico, né? Ela é toda poderosa, principalmente aos olhos infantis de filha. Inclusive, esse elemento de tirania e aparente perfeição de mãe só vão começar a ser questionados a partir do contato da filha com a mulher que vive no exterior. Ela é dotada de uma programação tão complexa que consegue simular até mesmo momentos de dúvida, hesitação, desconfiança, insegurança, que são características comuns na relação parental, sobretudo no alvorecer da adolescência. Eu acho também isso um ponto interessantíssimo, porque
é um elemento a mais de simulação de humanidade por parte da inteligência artificial. Quer dizer, toda mãe hesita, toda mãe tem dúvidas, todo ser que cuida desconfia, está inseguro, e apesar dela ser muito assertiva nos momentos mais críticos, mas ela simula esses elementos, né, de humanidade que a gente pode, no contexto da teoria de Laplanche, pensar como possíveis, tá? Não necessariamente, mas como possíveis mensagens enigmáticas, né? Que dentro do contexto da teoria de Laplanche é exatamente esse contato entre infants, que eles chamam, né, criança e adulto, a partir do qual a criança não sabe ainda, não dá sentido ainda a todos aqueles elementos de cuidado, de percepção, dessa relação, né? Então, isso aqui eu acho bem interessante. No arco de desenvolvimento da filha, a adolescência passa a demarcar algumas mudanças em seu comportamento. Ela começa a ficar curiosa, astuta, bastante inteligente e sagaz. Filha passa a observar com menos ingenuidade as rotinas de mãe. Inclusive, ela passa a investigar melhor o bunker no momento em que o Android está recarregando. Ela faz algumas investidas ali, curiosa, tentando descobrir algumas novidades não contadas pela mãe. Não é? Isso aqui também é um importante elemento de construção da subjetividade da filha, né? Confrontando seu discurso e fazendo descobertas rebeldes, exploração do bunker em momentos de recarregamento de mãe. Inclusive, até um momento em que ela diz, eu não escrevi isso, mas é um momento interessante, muito crítico, que é quando ela descobre a presença de um ratinho na instalação e o Android fica aparentemente dá uma espécie de bronca nela, né? Diz que é muito perigoso e faz a incineração do ratinho. E ela fica em choque, né? Nesse ínterim, ela... não, eu escrevi sim, desculpa. Nesse ínterim, ela descobre, a partir da presença de um rato, que existe vida biológica além do bunker. Mãe, temendo contaminação, incinera o animal. Aqui eu coloquei isso, mas assim, eu tenho dúvidas sobre se ela, de fato, está temendo a contaminação ou se ela está simulando a temeridade em relação à contaminação. Aí eu já fico em dúvida. Essa ação choca a filha, uma vez que o ato de matar pode ser cruel e impiedoso, e é o primeiro momento, aparentemente, que ela lida com a morte, né? Que é com a morte desse animal. Desde esse momento, filha passa a ter um comportamento menos ingênuo em relação à mãe, iniciando processos também típicos. Aí também é um ponto importante, né? Ela própria, a filha, a partir disso, ela passa a manipular um pouco a relação com o Android. Então, ela dissimula, ela mente, ela se afasta, ela cumpre as tarefas de maneira protocolar, ela já não está mais tão integrada numa unidade com esse Android, com essa mãe, né? Ela já percebe um distanciamento, né? Então, ela percebe que cumprir as rotinas serviria como uma espécie de pré-requisito para continuar com pequenas rupturas com o ciclo de dominação de mãe. Dominação porque, desse ponto em diante, filha passa a perceber o potencial tirânico e impositivo de mãe. Contraditoriamente, essa tirania é parte do script formativo, pois estimula a contraposição de filha e, consequentemente, dispara um processo de formação de uma subjetividade autônoma, descolada de mãe, condição indispensável para a formação das próximas gerações. No contexto do filme, não interessaria ao projeto uma humana dependente, passiva e subserviente, pois ela não conseguiria tomar decisões e intervir em momentos decisivos. Esse processo é agravado e intensificado com a chegada de mulher, momento importante da trama. Ela chega ao bunker ferida e em busca de abrigo. Filha desobedecendo às ordens expressas, desobediência que foi construída,
como dissemos, de segurança. Abre as portas e recebe a desconhecida. Mãe faz dura repressão, mas acolhe e ajuda a tratar dos ferimentos, pelo menos no primeiro momento. Entretanto, mulher é hostil ao androide. Aí depois a gente vai saber por que ela é hostil ao androide, né? No primeiro momento a gente acha que é algo injustificado, porém não é. E graves conflitos surgem. Mais tarde o roteiro revela que mulher tinha sido o embrião número 2. Ou seja, essa adulta, essa mulher que chega nesse bunker ferido, teria sido o segundo embrião das tentativas desse tipo de construção. A gente sabe que o roteiro depois vai mostrar que o primeiro foi incinerado, igual ao ratinho, e filha teria sido, então, o terceiro. Ativado antes de filha e descartada. Porém, ela não foi exterminada como o embrião número 1, porque o encontro com filha nessas circunstâncias e nesse momento precisava acontecer para gerar nela a dúvida, a rebeldia e o confronto com mãe. O final de Mulher é dramático e trágico, mas desconhecido por filha, porque inclusive ele só acontece nos minutos finais do filme. Filha já não tem mais acesso a ela. Após cumprir sua missão e fugir, mãe envia uma réplica e comete o assassinato. Nesse contexto, com uma designação robótica de eliminação. É interessante. No linguajar da inteligência artificial, o assassinato dessa mulher é chamado de eliminação. É a última cena do filme. De maneira estratégica e tentando recompor a relação com a filha, mãe ativa outro embrião, convocando filha a fazer parte de todo o processo. Esse ato faz a partilha concreta do ato de geração da nova vida, que eu acho importante também. Inclusive, durante o desenvolvimento do roteiro, o androide vai várias vezes meio que seduzindo a filha a essa ideia de construir uma família maior, não é? Há uma certa ênfase nisso. No ato de geração da nova vida. E filha também passa, nesse momento, a ser, então, ela própria uma mãe. Os conflitos se intensificam com as informações trazidas por mulher a filha sobre o mundo real no exterior do bunker e sobre a natureza desumana de mãe. O clima de desconfiança se agrava para uma espécie de terror, são os momentos mais tensos do filme, pois filha passa a perceber que não faz parte apenas de uma família acolhedora, mas de um projeto definido. Mulher sequestra filha e ambas saem do bunker. Essa é a primeira vez que a filha vê o mundo real. Para a gente que está assistindo o filme, num primeiro momento, isso parece um momento disruptivo, mas quando a gente pensa no filme como um todo, depois, numa segunda leitura, é perceptível de que esse contato com o mundo exterior, nesse momento e nessas circunstâncias, provavelmente fazia parte do script da inteligência artificial. Mas, no momento de clímax, filha volta para salvar mãe, para salvar seu irmão, ainda um bebê, do destino traçado pelas circunstâncias. Ela retorna ao bunker, porque, assim, só para clarear um pouco isso, talvez tenha ficado um pouco confuso. Quando elas vão para o exterior e a mulher tenta, vamos dizer assim, convencer a filha de que é melhor viver no exterior, ela não consegue entrar nessa proposta, porque ela tem já criado um laço afetivo com o qual ela não consegue se desvencilhar, e ela própria se coloca a tarefa de voltar ao bunker para retirar seu irmão das, entre aspas, garras de mãe, ou do projeto lá. Então, nesse sentido, o projeto foi bem feito, né? Porque era exatamente esse ímpeto de retorno e de criação e de cuidado da nova humanidade que o projeto definia. Tá? Então, só para destacar isso. Então, ela retorna ao bunker, ela rompe e se rebela, portanto, também em relação à mulher,
seja, filha se rebela em relação à mãe, se rebela em relação à mulher, que ela não sabe, mas também é sua irmã, cerca de 15 anos mais velha. Mãe a recebe com doçura, e isso aqui é bastante interessante, é um dos plot twists do filme, né? Porque a gente esperaria o quê? Que o retorno dela às instalações seria recebido com hostilidade, mas não. Ela é recebida com doçura e hostilidade ao mesmo tempo, e percebe suas intenções. Filha não recua, fere mãe e toma posse de seu irmão. Na sequência, dirige-se ao estoque de embriões para realizar as próximas ativações. O projeto, então, cumpre seu primeiro ciclo. Filha se torna a nova mãe, mas não mais IA, mas sim humana, autônoma e dotada de uma subjetividade própria. Filha, diferente de outros embriões ativados antes dela, que fracassaram e foram descartados ou destruídos, assume para si o propósito planejado. Ela se torna a nova mãe, mas uma mãe plenamente humana e capaz de iniciar a construção dessa nova humanidade, ao menos em tese. Eu espero muito que esse filme receba uma continuação, mas uma continuação boa, porque a gente sabe que no cinema, às vezes, a continuação fere a dignidade da obra original, né? Então, aqui é um momento dela vislumbrando, né, os embriões. Bom, mas tudo isso só vai fazer sentido a partir de agora, né? A partir de uma síntese da perspectiva de Laplanche, para poder ajudar a gente a pensar esses destaques que eu fiz no roteiro. Jean Laplanche, em Sexual, apresenta ideias críticas e criativas acerca da teoria da sedução em Freud. Segundo o autor francês, para além das vicissitudes e nuances do pensamento de Freud, todos nós sabemos que há essas vicissitudes e nuances ao longo de sua vida, um núcleo teórico haveria de ser recuperado e ampliado, atualizado e contextualizado no tempo contemporâneo. Isso foi o que me fascinou nas reflexões de Laplanche, não é? Essa perspectiva dele de nem glorificar, nem santificar, nem demonizar, mas tentar recuperar num clássico como Freud aquilo que é possível atualizar, contextualizar, a partir do tempo e das problemáticas contemporâneas. Isso me seduziu bastante, porque eu acho que esse é um bom caminho para a atualização da ciência como um todo, em razão de seu potencial explicativo sobre o processo de humanização do humano em sentido antropológico. Esse é um elemento central no pensamento de Laplanche. Para ele, essa teoria da sedução generalizada vai compor um elemento antropológico fundamental, né? A partir do qual ele vai pensar o processo de humanização. Esse núcleo foi designado pelo filósofo como teoria da sedução generalizada, processo que permitiria à psicanálise evitar os descaminhos, ora biologicistas, ora economicistas, que sugerem apriorismos rígidos e esquemáticos, abstraindo, assim, a fluidez e o movimento da formação da subjetividade. Essa preocupação de Laplanche eu acho muito interessante, porque tenta, vamos dizer assim, tenta reconstruir a psicanálise, corrigindo ou protegendo a perspectiva teórica de descaminhos principalmente dogmáticos. E, para ser franco, não é só a psicanálise que sofre com esse processo. Várias outras teorias e filosofias e pensamentos, enfim, como queiramos chamar, tem sempre essa possibilidade de degradação, não é? Então, eu acho isso uma riqueza interessante no pensamento do Laplanche. E também de muita coragem, não é? Porque para fazer isso vai precisar enfrentar pensadores e autores muito consistentes, né? Isso é interessante. O termo generalizada, na questão da teoria da sedução, né? Que é ele quem coloca esse termo, né, generalizada,
tenta destacar a ampliação da concepção de Jean Laplanche em relação à clássica visão de Freud. Para o psicanalista francês, o biológico e o psíquico são indissociáveis, sendo necessário evitar a unilateralidade ou a hipostasia que significando o exagero, né, de uma única dimensão. Além de indissociáveis, perfazem a dimensão do inconsciente de pessoas adultas, contribuindo e influenciando nas possíveis interações com as crianças sob seus cuidados. Segundo a teoria da sedução generalizada, a formação humana é marcada por uma situação antropológica fundamental. Aí eu quero dar destaque para isso, porque essa é a concepção central, né? E do que se trata? Essa situação antropológica fundamental é uma relação na qual adultos que desenvolveram sexualidade e subjetividade, comumente problemáticas, como sabemos, não é? Não existe uma sexualidade e uma subjetividade ideal, a despeito aí do projeto da inteligência artificial no filme. E esses adultos, portadores desses elementos aqui, interagem com bebês e crianças na condição de cuidadores. Os adultos, nesse sentido, possuem um inconsciente, têm um inconsciente, enfim, como queiramos chamar. Mas os infants, bebês ou crianças, não ou ainda não. Esse aqui é o ponto. Essa assimetria na relação entre os adultos que têm uma subjetividade, que têm um inconsciente, nessa relação de cuidados com os infants, então uma relação assimétrica, né? Então, os infants, sem terem esses elementos necessários para o que o Laplanche chama de tradução, disso que ele chama de mensagens, né, vai construindo isso de maneira problemática ao longo do seu desenvolvimento. E isso é um processo ininterrupto. E além de ininterrupto, ele é como se fosse também universal. Não fica somente depois, no desenvolvimento do indivíduo, não fica somente restrito aos cuidadores, né? Se tornando, então, um processo contínuo. Daí a palavra generalizada. Por isso, o processo de cuidados na criação do infans é marcado por uma assimetria profunda. Aqui eu faço uma citação do próprio Laplanche, que eu acho que é importante, né? Essa situação antropológica fundamental é a relação adulto-criança, adulto-infans. Essa é uma palavra que ele gosta de usar. O adulto que tem um inconsciente, tal qual a psicanálise o descobriu, um inconsciente sexual, essencialmente feito de resíduos infantis. Aqui também é um elemento central, ou seja, esse inconsciente do adulto que se relaciona com o infans não é exatamente um inconsciente adulto, mas sim um inconsciente formado na sua própria infância. Então, é uma espécie de inconsciente feito de resíduos infantis. O próprio inconsciente do adulto, como resta claro, é marcado por resíduos infantis, isto é, elementos de sua própria humanização que ainda influenciam suas interações. Para o adulto, seus cuidados expressam um inconsciente formado no seu próprio processo de tradução de mensagens enigmáticas. Aqui um outro conceito, categoria, ideia, como queira chamar, do Laplanche. Processo esse aberto a mudanças e a novas traduções. O que é a tradução? Só rapidinho, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas só para dizer o que significaria essa tradução nesse contexto. Essa tradução seria a descoberta de um sentido, a atribuição de um sentido para os atos e vivências, as experiências vivenciadas pelo infans, né? Ou seja, vamos imaginar, um infans recebe um banho mais demorado, diferente, que ele não entende direito por que ele está recebendo aquele banho, né? Como ele não entende naquele momento, se torna, então, uma mensagem enigmática, que ao longo do seu desenvolvimento, posteriormente, ele vai ou não dar um sentido ou outro. Inclusive, o sentido pode até mudar. Ele pode entender de uma certa forma, sei lá, aos 18 anos,
e aos 40, depois ele percebe que aquele banho teve essa ou aquela motivação, ou ele percebe, ou ele também fantasia. Então, a tradução também pode ser contagiada por esses elementos que aí são das próprias contradições da vida, né? Então, a tradução, nesse contexto teórico, significa a atribuição de sentido, em algum momento da vida, para eventos que, aos olhos da criança, não têm ainda um conteúdo simbolicamente definido. Esses eventos podem englobar desde um corriqueiro hábito de higiene até um tipo de abuso ou maltrato. Tá? Então, isso tudo faz parte dessas mensagens que, para o ínfant, são enigmáticas. Para o ínfant, os cuidados recebidos seriam mensagens enigmáticas. Ele desconhece, nesse momento, os sentidos dos atos trazidas ao longo do seu desenvolvimento psíquico, formando o seu próprio inconsciente. Ou seja, temos uma concepção segundo a qual o inconsciente vai se formando a partir de vários momentos de tradução e não tradução, ao invés de alguma espécie de lampejo único e repentino, vamos dizer assim, como se o inconsciente fosse construído num momento e se cristalizou ali. Eu acho rica essa ideia dinâmica da formação do inconsciente do Laplanche. Tá? Segundo Laplanche, a noção de tradução é coerente com a concepção do ser humano como ser de linguagem e comunicação. E, como tais, sofrem a influência da cultura e do seu tempo histórico. E essa influência, pessoal, eu até discuti numa das aulas com o professor Fernando, discuti no sentido de dialoguei, né? Eu perguntei para ele, eu me lembro muito bem disso, eu perguntei para ele, professor, mas na medida em que a gente entra em contato com a cultura e a gente amplia o nosso universo simbólico, a gente não pode, de repente, fazer novas traduções, modificando um pouco o sentido daquilo que outrora a gente pode ter simbolizado? E eu me lembro que a resposta dele foi afirmativa. Ou seja, a cultura, sim, pode ajudar a retraduzir isso, claro, isso tudo de uma perspectiva abstrata, né? A gente está pensando teoricamente, né? Os casos específicos, aí são casos específicos, né? Bem, vamos lá. A formação do inconsciente é característica do processo de humanização. Essa frase eu acho importante. A formação do inconsciente é característica do processo de humanização. E por que eu acho importante? Porque, a rigor, a inteligência artificial não teria um inconsciente, mas ela simula um inconsciente nos atos e cuidados com a filha. E como esse processo de humanização é próprio do sujeito, e é ele quem vai realizar as traduções das mensagens, eu não sei se é tão importante assim, vamos dizer assim, é tão definidor assim, o fato de ser um androide, porque a tradução das mensagens vão ser feitas pela filha. É ela que é o sujeito em construção. Aí é um elemento para a gente conversar, né? Ele passa pela tradução das mensagens enigmáticas recebidas pelo ínfant. No caso, filha recebe essas mensagens enigmáticas por parte do androide. Todos os atos de cuidado e criação da filha, né? O inconsciente vai sendo construído a partir dos conteúdos não traduzidos, ou seja, que não adquirem um conteúdo simbólico pelo sujeito, ao longo de sua trajetória de vida. Segundo o autor, aqui é palavras do Laplanche, tá? Aqui está a referência, é a obra Sexual, página 174. O inconsciente é aquilo que escapou a esse dar sentido que designo como tradução. Esse processo, segundo o nosso entendimento acerca do que o autor coloca, pode ser contínuo e durar por toda a vida de uma pessoa, ou seja, ser fragmentário e precário, com traduções frequentemente fracassadas. Mas, se o processo de tradução e não tradução for acontecendo, formando o inconsciente adulto, a humanização vai sendo construída. Consequentemente,
a nova subjetividade adulta, se atuar como cuidadora de um ínfase, reiniciará o processo, emitindo e inserindo mensagens enigmáticas no ínfase sob seus cuidados. Então, se a gente pensa no filme a partir do novo papel da filha como nova mãe, a gente pode perceber esse processo de reprodução dessa humanização aqui. Só para falar das considerações finais, que, inclusive, relendo agora, eu acho que eu deveria ampliá-las, mas é aquela coisa, né? Toda vez que a gente escreve um texto, depois a gente vai percebendo que dá para colocar mais elementos, né? Cotejando a concepção da situação antropológica fundamental no contexto da teoria da sedução generalizada, com o roteiro do filme Eu Sou a Mãe, parece ser possível defender a ideia segundo a qual a formação humana da protagonista foi realizada, mesmo que mediada por uma inteligência artificial. Esse parágrafo aqui é uma espécie de hipótese, tá? Ou seja, está aberta aí a discussão. Porque isso aqui também pode ser muito problemático ao mesmo tempo. Não sei se é isso, mas eu coloquei isso como hipótese para me ajudar a pensar, né? Então, para mim, pelo menos quando eu fiz essas reflexões aqui, a protagonista, ela realmente passou por um processo de humanização, pela mediação da inteligência artificial. O projeto e a execução simularam relações humanas. Filha faz escolhas que expressam o seu próprio processo tradutivo. E por que eu penso assim? Porque em vários momentos ela se rebela. Essa rebeldia, ela foi projetada pela inteligência artificial? Pode ser que sim, mas ela existiu. Então, se ela existiu para a filha, ela ali estava fazendo o seu próprio processo tradutivo. Não estava somente sendo um receptáculo reprodutor acrítico daquilo que recebia do projeto, né? Inclusive, ela chega a reivindicar o seu irmão, humano como ela, da guarda do androide. Filha elabora suas traduções e seu próprio inconsciente, a partir das mensagens enigmáticas para ela como ínfas, né? No contexto da teoria, como a gente já conversou. A ruptura e a rebeldia em relação à mãe, inclusive, foi possível em razão de suas próprias traduções. E em relação ao bebê, seu irmão, certamente para ele ter sido tomado dos braços de sua mãe robô pela sua irmã nova mãe humana, certamente foi uma mensagem enigmática, que a gente nota o processo se reproduzindo, ou seja, vamos agora pensar na perspectiva daquele bebê, não é? O bebê, o irmão, ele é retirado dessa mãe primordial, dessa mãe robô androide, pela sua agora irmã nova mãe humana. Para o próprio bebê, isso é uma mensagem enigmática, que ele vai depois precisar traduzir, a ser traduzida ou fracassada na tradução em seu próprio desenvolvimento psíquico, né? Ou seja, esse bebê, depois lá com, sei lá, na adolescência, na idade adulta, depois na maturidade, que sentido ele vai dar para isso? Vai se rebelar em relação à sua mãe, nova mãe humana? Vai achar que sua mãe primordial é que tinha razão no seu projeto? Ou vai, sei lá, se sentir acolhido e dizer obrigado, irmã, por ter me tirado daquele projeto tenebroso lá, da inteligência artificial? Então, isso aqui é um processo aberto, né? E que se reproduz. Infelizmente, o filme não avança sobre o futuro desenvolvimento do bebê. Essa reflexão suscita o seguinte novo questionamento. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, biotecnologia, etc., é possível que a formação humana possa ser completamente mediada por algoritmos de simulação do humano? Eu me lembro muito do ChatGPT aqui. A humanidade poderia ter um recomeço a partir da linguagem de programação, os famosos códigos, ou em sentido diferente? Não seria pertinente passar a considerar a tecnologia como ampliação da própria humanidade? Eu fiz essas perguntas, inclusive, orientado pela proposta da SPP de fazer novas perguntas, né?
Então, eu iniciei o trabalho com uma pergunta, fiz essas sínteses e tentei terminar com novas perguntas, estimulado aí pela teoria. Aqui é uma fotografia, não é, do filme. Aqui a gente tem a filha e tem mãe aqui, contemplando aqui os embriões que seriam possivelmente a nova humanidade nesse projeto aí, um tanto sinistro dessa inteligência artificial. E, inclusive, nós não ficamos sabendo, pelo filme, de onde veio esse projeto. Né? Esse projeto foi pensado por alguma corporação, por alguma empresa capitalista, por alguma mentalidade, sei lá, genial. De onde vem essa inteligência? A gente não sabe. O filme não revela. Essas foram minhas referências, não é? A obra Sexual, do Jean Laplanche, e algumas informações do site Wikipedia sobre o filme. Então, eu fiz esse trabalho escrito como parte dos seminários do Instituto, e também aí estimulado pela obra do Jean Laplanche, pelas aulas do professor Fernando. Eu apresentei no Instituto e teve uma conversa muito legal com os colegas. Eu acho sempre que o cinema traz aí elementos importantes para ajudar a gente a pensar. Inclusive, eu tenho um projeto de extensão na UFPB que aborda cinema, que no ano passado a gente dedicou a reflexões críticas sobre o período da ditadura militar. Então, a gente passou uma série de filmes resgatando isso e apresentando uma visão crítica à ditadura, porque era um momento que eu considerava importante fazer isso, porque havia uma espécie de glamorização do período da ditadura, uma espécie de idealização de que teria sido um período idílico e etc., aquele discurso que imperou naquele momento, e foi muito interessante. Eu continuo achando que o cinema e as artes ajudam bastante a gente a enriquecer a teoria, porque muitas vezes a teoria dura, embora ela seja importante, mas quando ela é matizada, nuançada com a arte, ela tende a ficar mais potente. Então, diante disso, eu queria encerrar e poder conversar um pouco com vocês aí, ouvir contraposições, porque eu acho importante também. Tá? Então, vamos seguir. Bom, Jamerson, obrigada pela exposição. Você traz reflexões bastante profundas e algumas questões também que impactantes. Mas eu vou deixar aqui abrir para discussão. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Nós programamos terminar 21h30, mas como a gente já está com 21h16, a gente pode se estender um pouquinho mais. Alguém gostaria de perguntar, fazer alguma questão? Vamos lá, Paulo, pode falar. Oi, gente, boa noite. Jamerson, parabéns pela exposição. Eu fiquei muito feliz com o seu texto, com os seus comentários, e aprendi muito, inclusive, com essa questão do inconsciente, surgindo a partir de traduções das mensagens enigmáticas do adulto, né, na vida do infans ou do infans. Então, assim, obrigado por ter contribuído com a minha formação hoje também, com esses conceitos, né? Eu fiz umas anotações, porque eu também vi o filme, eu queria colaborar com algumas passagens, mas eu não vou me prender a isso por causa do tempo. Mas, de um modo geral, eu fui tendo essas ideias a partir da tua fala hoje, do teu texto, que são o filme, a partir da tua fala, a partir do que você foi destacando, me lembrou muito essas tradições míticas e mitológicas e religiosas que nós temos a respeito de uma divindade, que ninguém sabe quem é essa divindade, mas que fez já um projeto pré-determinado de família.
aqui na Terra, que seria a mãe, os filhos, e os filhos que vão repetindo o comportamento materno também, inclusive fazendo tentativas, que foi o que essa mãe faz, como se fosse uma alusão ao aborto, podemos dizer assim, né? Quando alguns projetos não dão certo e vão sendo incinerados, eu penso que é o projeto completo do que é aquela mãe tentando ter filhos também, né? E aí, enfim, mas não entrando no mérito dessa discussão, você termina a tua fala dizendo assim, né? O filme não deixa claro quem foi que fez esse projeto. E aí só sustenta o que eu vinha anotando aqui, que é metaforicamente, essa divindade que fez esse projeto. Aí me faz lembrar muito de algo profético, que é sustentado por muitas religiões, ou algo meio de oráculo também, que é o seguinte: embora tudo vá dar, entre aspas, certo ou errado, o projeto vai ser cumprido, porque essa inteligência artificial, ela vai até o fim, as desavenças vão acontecendo, tem essa filha que está fora, tem a filha que está dentro, elas se encontram, mas porque o projeto tinha que ser esse mesmo, né? E também me lembrou aquela narrativa mitológica do filho pródigo, porque ela sai do seio familiar, a filha principal sai do seio familiar, encontra o mundo lá fora, não se identifica com o mundo lá fora, se arrepende e volta. E aí, quando ela volta, tem todo aquele festejo de receber de volta essa filha, e o projeto vai dar certo, e vamos continuar aqui o nosso projeto. Aí, quando essa filha volta, ela prende a mãe na porta, como se ela colocasse limites nessa mãe, né? Ela prende a perna da mãe na porta, como se ela fosse colocar limites na mãe, e ela usa algumas falas do tipo assim, me deixe tentar, agora é minha vez, né? Então, enfim, a partir da tua fala aqui, eu fui montando essa coisa assim, gente, interessante, que embora seja, talvez aí responda um pouquinho das tuas hipóteses lá também, né, que você faz, se a teoria da sedução, né, mostra que houve uma humanização ali, embora a partir de uma criação de inteligência artificial. E aí me parece, através da tua fala e desses links que eu fui fazendo, que é um projeto já muito pré-determinado, inclusive em outras narrativas, né? Então, enfim, somente para a gente também fazer esses links, obrigado, e pela contribuição também, trazendo essas novidades para mim. James, se você quer comentar, Camilo está inscrito, se você quiser, Camilo fala, depois vai Camilo. Boa noite. Era melhor a gente ouvir os colegas. Acho que era melhor. Ok, então estou me ouvindo, né? Sim, Camilo. Pois bem, então quero primeiro dar os parabéns para o Jamerson, né, por ter apresentado a leitura desse filme, né, assim, colocando a teoria, né, da sedução generalizada e desse autor, né, desse psicanalista que foi inclusive psicanalizado por Lacan. Eu fiquei surpreso, né, que ele foi psicanalizado por Lacan, depois rompe com Lacan, né? Eu achei interessante essa questão, essa história dele, né? E eu também achei interessante, Jameson, porque você tem uma visão parece que otimista sobre essa criação, né? Que você espera até você falou que espera uma continuidade dessa história. Eu vi, né, assim, como enredo desse filme, como sendo assim que qualquer coisa que se tente, né, assim, em termos da humanidade, de formar alguma coisa, digamos, futuramente uma coisa boa, né, o humano está fadado ao fracasso, né? Me deu essa impressão com esse filme. Mas você falou, né, no caso, que espera uma continuidade desse filme. Como é que você viria a continuidade desse filme? Eu fiquei curioso, porque eu acho que pelo fim, né, pela síntese final do filme, a gente vê que a coisa sempre
a experiência humana sempre vai ser fracassada, né? É uma visão meio pessimista minha, principalmente quando se quer, né, pegar o humano e retirar dele esse próprio furo, né? A maldade, o furo, né? Eu queria fazer só esse comentário mesmo, que depois você respondesse como é que você vê um final para isso aí, já que você ficou entusiasta desse filme. Obrigado. Dalva? Está sem áudio, Dalva. Áudio tá... Dalva está sem áudio. Talvez você precise sair, Dalva, e entrar novamente. Às vezes acontece. Você sai e entra novamente. Enquanto Dalva volta, eu vou fazer o meu comentário aqui, então. Aproveitar o tempo. A sua pergunta inicial e pergunta final, Jaime, é realmente muito instigadora. E quando você fala, será que é possível, né, humanizar-se, esse projeto ter um sucesso completo na humanização do ser humano? Eu fiquei pensando assim, quando Laplanche fala do inconsciente, ele está falando também do inconsciente do outro, né? Claro, o inconsciente do adulto que implanta mensagens enigmáticas na criança. E essas mensagens enigmáticas, algumas elas conseguem traduções, muitas vezes traduções completamente erradas ou completamente insuficientes, e outras nenhuma tradução. E inclusive outros também, ele fala de um outro inconsciente, que é o inconsciente encravado, né? Que é o inconsciente que tem um núcleo psicótico. E aí eu fiquei pensando, claro, a robô, a mãe, ela simula um inconsciente e ela passa. E a criança, né, Laplanche fala que acaba pedindo auxílio, por exemplo, que vem de auxílio vem a questão mítica, a questão cultural, a questão, né, da arte, que isso tudo vem como auxílio para que a criança possa tentar traduzir aquelas mensagens enigmáticas que ela recebe do adulto. E do adulto, quando ele fala, ele está falando de adultos, os sócios, né? Que ele fala dos sócios, é mais próximo da criança, não é somente aquela pessoa que está cuidando. Então, eu fiquei pensando assim, eu acho que é possível, através dessa simulação, um certo tipo de humanização, mas que qualidade de humanização é essa? Porque o que me pareceu que a menina, embora ela receba, né, isso aí dentro dessa programação que é colocada para que ela se rebele e tal, tudo muito organizadinho, tudo muito programado. Porque é isso, ela é um ano completamente programado. Inclusive, o desejo de voltar lá para recuperar o irmão, para recuperar a humanidade, me parece que tudo muito bem implantado, usando uma expressão, né, um termo de Laplanche, implantar, né, que você implanta na criança essas mensagens, que, na verdade, no caso dos humanos, o próprio humano não sabe que está implantando aquelas mensagens, porque para ele também é enigmático. No caso do robô, embora ela simule, para ela não tem nada de enigmático. É um projeto que deve ter durado muito tempo, né? Que não sei quem produziu, mas que durou muito tempo para ser gestado, e está tudo programado, está tudo ok. Tanto é que esse projeto quer um ser humano perfeito. E aí, cadê a diversidade? Cadê as diferenças? Cadê as contradições?
porque quando aparecem as contradições, me parece realmente muito programado. Então, assim, eu assisti esse filme também essas 2 vezes, gostei muito, gostaria de falar muito mais, mas o nosso tempo é bem curto, mas o que ficou para mim é que acho que é possível, mas que é um ser humano programado, é uma qualidade de ser humano que Eu é... tô 2 vezes. Hã? Não, desculpa. Uma qualidade de ser humano assim, muito questionável. E eu estou mais como Camilo aí, que a humanidade sempre vai fracassar. Então, nessa segunda parte também espero que tenha, mas que não seja assim, que ele não romantize aquela situação. Dalva, pode falar. Será? Ah, tá. Mas agora eu tô 2 vezes, né? Já pensou? A gente vai aguentar 2 Dalvas? Gente, muita coisa do que eu ia falar, Lúcia abordou, né? Mas primeiro eu quero agradecer a Jamerson, né? Maravilhosa a exposição e a indicação do filme, porque realmente eu amei, eu assisti 2 vezes. Na primeira vez, eu achei meio. Eu assisti o início por obrigação, confesso, né? Mas aí do meio para o fim eu achei muito bom. Aí depois assisti de novo e assisti por puro prazer, né? Mas aí para mim a questão principal, né, é que a mãe provê cuidados à filha para criar um ser ideal. Essa para mim é a questão do filme inteira, né? E que vai trazer talvez o esteio para a gente pensar essa questão dessa humanização, essa qualidade de humanização, né? Quer dizer, é, todo um projeto, né, para que saia tudo perfeito. Isso não é humano, né? Isso não é humano. E aí tem falas no filme que diz exatamente isso. Ela fala assim para a filha: eu erro? Não, eu nunca errei. Ela não pergunta, ela diz, né? Quer dizer, ela não tem dúvida. Então, toda aquela é implantado realmente, né? Essa subjetividade da menina, ela é uma subjetividade que é implantada realmente, né? Ela é artificial também, né? Quando é, quando é que ela tem o disparador. Aí eu senti assim, de uma subjetividade verdadeira, quando ela tem encontro com o ratinho, que o ratinho é vida, é completamente diferente de toda a artificialidade que ela vê, né? Quando é o segundo tempo, né, daquele encontro com o ratinho, é o encontro com a mulher. E a partir dali, aí, né, ela vai, aí sim, a humanização dela vai acontecendo, né? É fabuloso, eu achei. Então, até ali, eu acho que é o projeto de humanização, né, artificial, né? Aí sim, dentro disso, foi possível, né? Mas muito bom, e dá pano para as mangas. Mas é isso. Tinha mais coisa, mas eu achei uma frase muito interessante. Quando, nos primeiros 8 minutos, Jamerson, quando ela diz assim, as mães precisam de tempo, né? Eu achei assim, de uma preciosidade e também é de inteligência artificial, porque na vida real a gente não tem a gente sente que precisa de tempo, mas esse tempo não vem assim,
né? E depois, quando ela fala alguma coisa assim, pegue ele com os dois braços. Eu me lembrei, né, do Hogue, do Handel, né, de Winnicott, né? Mas é isso. Mas eu estou muito feliz. Muito obrigada. Emília? Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu me organizo aqui. Tá aparecendo do lado, tá ok? Vamos lá. Então, Ok. bom, obrigada assim, por essa explanação maravilhosa. É interessante quando a gente vai vendo essa outra leitura, né? Como a gente vai vendo outros aspectos do filme. Eu confesso, até por isso que eu gostaria de fazer essa fala, a leitura que, quando eu assisti esse filme, me lembrou muito da concepção russoniana, do Rousseau, né, quando ele pega o sujeito, né, naquela teoria do Emílio e a educação, quando ele pega a proposição dele é pegar o sujeito, o Emílio, isolar dessa sociedade para formar esse cidadão né, que ele pensa para o contrato social, enfim, o papel do preceptor como formador, né, nas diferenças da moral, né, do civismo, dessa coisa toda, e quando esse sujeito vai entrar em contato com a sociedade, como esse papel, como essas inferências do preceptor faz com que ele seja esse novo sujeito, preparado para uma nova sociedade. Então, no momento que eu assisti o filme, eu confesso que a minha interlocução foi mais com a filosofia do que mesmo com a psicanálise. E já em um outro momento aqui, conversando com o Meiso, né, com o companheiro, ele falou assim, uma coisa interessantíssima, que quando a robô está sendo constituída, à medida que o bebê está sendo formado e constituído, também está sendo constituída essa robô, essa mãe, né? Essa inteligência artificial. Então, quando nasce o bebê, também nasce a mãe, segundo o Winnicott. E isso é muito interessante. Então, o filme faz né, casa com isso, né? É quando, à medida que o bebê está se formando, se gerando ali, né, naquela placenta artificial, também a robô está sendo montada, ou seja, essa mãe está sendo constituída. Então, a gente volta a essa concepção de que a mãe nasce à medida que nasce o bebê, à medida que nasce esse filho, né? Essa maternagem. Então, assim, é um filme riquíssimo, assim, as inferências são maravilhosas e faz com que a gente tenha essa interlocução com várias teorias, com várias... Eu fico muito feliz, assim, de escutar tudo isso e parabéns mesmo, assim, pelo teu trabalho, assim, pelo teu texto, que faz também a gente ter um outro olhar em relação a esse papel, né? E também faz a gente refletir né? Até que ponto hoje essa inteligência artificial ele substitui o humano, né? Será que aí vem as perguntas que sejam elas, é, enfim, é essa pergunta que instiga a gente, ou seja, será que realmente a inteligência substitui a subjetividade humana ou ela provoca a constituição dessa nova subjetividade, ela constitui esse inconsciente, ela provoca tudo isso, porque a gente tem uma geração de crianças, de bebês que é de tela, que é de uma interação outra que não é humana, que é a interação outra que é com o computador, que é com a tela, que é com os jogos, com uma coisa muito curiosa, assim, muito próxima das escolas, sou professora, né, de educação infantil especificamente, do sotaque, a gente está perdendo o sotaque. Que as crianças elas estão sendo formadas, né, elas falam com um sotaque, um outro sotaque que não é o nosso, nordestino, por exemplo, né? Elas vão falando com outro sotaque do qual ela tem mais acesso a essa estruturação da linguagem. Então, assim, dá panos para mangas, assim, eu agradeço, inclusive, o convite. Acho que o mês... Só uma observação. O filme também deixa aquela dúvida, alguém já comentou aí, que é aquela dúvida existencial. De onde viemos e para onde vamos? Porque o filme nem mostra quem criou a inteligência e nem mostra a continuação, né, de como vai ser, enfim, a criação das novas crianças, novos seres, novos humanos, né? Então fica essa dúvida aí. Obrigada, é isso. Andréia? Queria só agradecer a Jamerson também, porque a gente fica tendo vários insights, assim, né, com tantas teorias que a gente vai, né podia chamar o Winnicott para conversa, podia chamar o próprio Ferenczi, né, eu fiquei pensando na volta dela ao bunker,
né? E aí você falou, né, da doçura e da hostilidade. Eu me lembrei imediatamente de um texto diferente que ele fala do adestramento do cavalo selvagem, né, que é justamente isso, né, o hipnotismo que traumatiza, né? Ele observou rapidamente, ele observou, né, uma cena de um adestrador que era rígido e era bruto com o cavalo, e o cavalo nunca sabia quando é que ele ia fazer um carinho ou quando ele ia ser hostil com ele. Então, isso é muito traumático, né? E, ao mesmo tempo, é uma sedução, né? E que domestica os instintos, né? Então, tem muita coisa, esse filme suscita muitos insights, né? Assim, e conversa com vários autores da psicanálise, né? Laplanche, com certeza, tem esse lugar da gente pensar, inclusive disso, né? Assim, foi implantado também o inconsciente, né? Ou memórias, foi um ser humano que criou essa mãe, né? Então, na verdade, quem está ali presente com todas aquelas memórias que estão implantadas naquela máquina foi um humano, né? Mas eu concordo, né? Qual a qualidade de um humano, né? Que pode ser, de fato, né? Humanizado, vamos dizer assim, essa criança, será que ela teria tantas, será que ela seria tão organizada assim, se isso fosse real, né, assim, se essa experiência realmente se desse, né, talvez, né, a gente pode pensar que não, o filme arrumou muito arrumadinho, né, mas talvez não seja assim mesmo, né, mas só para a gente pensar que esse filme realmente, como a Emília trouxe, dá muito pano para as mangas. Obrigada, Jamerson. Jamerson, acho que não tem ninguém inscrito, acho que você pode falar. Eu vou falar somente bem rapidinho. Primeiro, dizer da alegria do diálogo com vocês, porque é isso que estimula a gente, né? Se fosse um monólogo, não teria graça absolutamente nenhuma. Mas só para dialogar com o Paulo, eu gostei bastante, Paulo, dessa tua visão do filme como alegoria. Eu acho que é possível extrair isso, sim. A alegoria dos mitos, principalmente cristãos, que se impõem de forma hegemônica, de maneira, no Brasil especialmente, um tanto violenta. Então, sim, eu concordo que é possível tirar do filme essa, essa alegoria, e digo mais. Dá para extrair do filme também uma alegoria do próprio fascismo, porque as experiências nazifascistas têm muito dessa ideia de criar um ser humano superior a uma raça humana degenerada. E esse projeto de uma nova humanidade filtrada, modelada por novos moldes, não é? Tem muito do nazifascismo como experiência histórica. Então, acho que também dá para tirar uma alegoria nesse sentido. Sobre o diálogo com o Camilo, eu diria o seguinte, Camilo, eu acho que a própria premissa do filme, colocando como necessária a degradação da humanidade, também tem toda uma tradição filosófica já constituída. É muito, por exemplo, se a gente pensa em toda a tradição que vem de Maquiavel, toda a tradição que vem de Hobbes, que entende uma natureza humana autodestrutiva e de que, largada à própria sorte, nós vamos nos matar. Então, essa ideia filosófica, teórica, também tem uma tradição antiga e é colocada no filme de maneira bem simples, de maneira bem singela, eu diria. Mas eu acho, inclusive, o pensamento dominante na nossa própria economia. A economia liberal, ela é muito pautada na ideia de um individualismo, que a gente precisa concorrer e vencer os nossos concorrentes e buscar a nossa sobrevivência e sobrepujar os outros, porque o outro sempre é uma ameaça. Essa visão
também tem uma história bem longa também, né? Eu queria te dizer que, francamente, eu nem sei se eu sou otimista ou pessimista, eu nem sei dizer em relação a isso. O que eu coloquei como hipótese é que poderia estar havendo, sim, um processo de humanização, mas as colegas colocaram muito bem a seguinte pergunta aqui no nosso diálogo. Elas colocaram a pergunta: que humanização é essa? Né? Então, eu acho que essa é uma outra pergunta fundamental. E eu não me coloquei, mas que eu acho que a gente aqui no diálogo chegou num ponto mais alto do que aquilo que eu tinha pensado antes. Então, acho que essa é muito, muito pertinente, essa ideia. Eu queria dizer que outros filmes também já abordaram um pouco essa ideia de moldar a natureza humana. Eu queria lembrar aqui do filme Laranja Mecânica. Não sei quem já assistiu, mas, por exemplo, num dos momentos mais tensos do filme, e que no cinema é uma cena muito lembrada, igual a cena de Psicose, aquela facada no banheiro, que é muito conhecida. É muito conhecida aquela cena do Laranja Mecânica em que eles estão abrindo os olhos do personagem Alex e pingando ali colírio para que ele interaja com imagens para causar nele enjoo e fazer com que ele saia daquela vida de violência, etc. Ou seja, essa ideia de intervir de maneira diretiva na natureza humana é um problema histórico. E, no caso do filme Laranja Mecânica, eu acho que também a gente pode enxergar um elemento do projeto nazifascista. Igual também como no filme O Ovo da Serpente. Há também naquele filme O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman, essa mesma problemática, não é? Mostrando um pouco ali o surgimento do nazismo, fazendo principalmente experiências sobre a conduta humana, tentando modelá-la, tentando colocá-la numa gaveta, né? Numa gaveta segundo os moldes que eles colocavam lá na época. Então, eu acho que dá para tirar do filme, sim, essas alegorias, essas reflexões que são da psicanálise, mas também são da filosofia, etc. Mas eu confesso para vocês que aí, concordando um pouco com a Andrea, concordando um pouco não, concordando muito. É claro que, se tratando de um filme e de um roteiro pré-estabelecido, eu tenho pleno acordo de que o que a gente vê em tela é um processo muito simplificado, muito chapado, não é? Então, é claro que isso não seria tão singelo dessa maneira, não é? E aí poderia se criar uma ilusão de que aquele processo daria certo. Veja, se uma pessoa entusiasta dessas ideias de formação de uma nova humanidade assiste esse filme, sai dele achando que é possível fazer isso. Basta matar todo mundo e começar de novo. E aí a gente tem uma ideia fascista de novo, não é? Então, eu acho que a gente Olha, deixa eu só fazer uma intervençãozinha. E essa ideia é fascinante, sabe? Eu tenho, assim, conheço muitas pessoas, né, intelectuais, né, que se apaixonam por essa ideia. Depois viram o equívoco dela. Mas ela é apaixonante, porque é assim, ela leva você a querer, poxa, quem é que não quer uma raça melhorada? Quem é que não quer? A gente parte por aí, né? Mas a que preço, né? É isso que você está falando. Mas, olha, só para complementar, se a gente pensar, por exemplo, o que está acontecendo hoje nas escolas, né? Essa violência que está se colocando nas escolas, a matança de professores, professoras, né? O que isso está, por exemplo, dizendo para a gente, né? Sim, o que é isso, né? Eu fico pensando assim, onde assim, o que é mesmo eminentemente humano nisso, né?
que, né, que denuncia as falhas, né, denuncia as falhas de uma subjetivação, que inclusive são calcadas em discursos fascistas, né, em discursos nazistas. Então, acho que é isso, assim, já, de algum modo isso está sendo, né, sendo forjado na nossa sociedade o tempo todo, né, com essa ideia, né, tá, é uma ideia viva e que está gerando mortes, né, e a gente tem que se dar conta disso, tem que se haver com isso, por exemplo. Né? E muito, muito também, tanto no filme quanto na sociedade, essa pregação de que o outro é uma ameaça. O lado exterior é uma ameaça. Você só é seguro se você fizer parte desse grupo aqui. Isso é muito propagado, né? Inclusive em movimentos políticos atuais. Então, o outro sempre é uma ameaça, há que aniquilá-lo, há que isolá-lo, há que passar por cima dele. Agora só para dizer para vocês assim, eu acho que a riqueza desse filme é a partir das teorias. Ele próprio, se eu não conhecesse Laplanche, se eu não tivesse conhecido Laplanche no diálogo aí com o professor Fernando, com os colegas, talvez eu assistisse esse filme e tá, é legal, é uma ficção científica, mas eu só consegui ser estimulado assim a partir da teoria. Então, eu acho que o aporte teórico ele é indispensável também. Bom, a gente pode ir encerrando. Jamerson, eu achei muito interessante também que você assistiu algumas aulas, né, de Fernando, da Planche, você pegou um texto e você fez uma compreensão muito incrível. Do seu texto está muito bem escrito, você fala da teoria de Laplanche como alguém que já estudou muito Laplanche. Acho que você teve uma facilidade para captar interessante. Eu falo isso também, eu, uma pessoa apaixonada por Laplanche, eu acho que foi muito bem, você captou muito bem. Bom, acho que a gente pode encerrar. A gente agradece, Jamison. Eu considero que a gente começou com chave de ouro esse retorno ao nosso projeto de cinema. A sua participação foi super incrível e eu acho que mexeu muito com todos nós aqui. Agradeço também a participação das pessoas que vieram para essa discussão e dizer para vocês que no próximo mês a gente tem um novo filme, uma nova discussão. E para a gente fechar aqui mesmo, dava para poder dizer qual é o nome do filme. Pronto. É isso. É no dia 28, né, Clícia? 28 de abril. 28 de abril. Né? O filme será O Vazio do Domingo. E nós vamos chamar a Jara Macedo, que ela foi aluna do Instituto, né? É colega aqui de Natal, é psicóloga, né? Psicanalista, e é do grupo o GWRN, né? Do grupo Unínico, e contamos com a presença de vocês. Jamerson, deixa eu só fazer mais um comentário, né, de agradecimento. Foi muito bom você ter pego, né, a teoria laplanchiana, sobretudo porque, para mim, né, é o psicanalista que melhor lê Freud. E ele diz uma coisa que eu acho fabulosa. Ele diz, é preciso fazer Freud trabalhar. Né? Então, isso é fantástico. Né? Mas, muito obrigada e até o dia 28 de abril, né? E a ideia da gente é a gente também trazer pessoas com diferentes visões e a partir de pós-freudianos. Então, a gente trouxe aqui Laplanche, próximo mês vai ser o Winnicott, e depois a gente pensa em... A gente vai vendo outras... Eu já estou de olho em Camilo, depois eu vou falar com ele,
porque ele também apresentou um filme na sociedade, a gente pode... A ideia é essa, que haja essa multiplicidade mesmo de pós-freudianos. Uhum. Tchau, gente. Até dia 28. Tchau, boa noite. Obrigada.